enfrenta alguns obstáculos na Câmara. Deputados reclamam da falta de articulação do Planalto. Por isso, parlamentares do Centrão estão até tentando votar outros projetos na frente e atrasar a PEC da Previdência. A gente fala sobre este e outros assuntos a partir de agora no CB Poder, que já está no ar. Começamos mais uma semana de entrevistas no CB Poder, ao vivo na TV Brasília, Rede TV e nas redes sociais do Correio Brasiliense. Aqui no estúdio hoje estão as jornalistas Ana Maria Campos e Helena Mader, do Correio, e a nossa entrevistada, a deputada federal Paula Belmonte, do Cidadania Antigo PPS. Boa tarde, deputada. Boa Seja tarde. Muito bem-vinda. Muito grata, uma oportunidade, sempre uma grande alegria de estar aqui, uma grande oportunidade. Bater um papo. A senhora já esteve aqui e já disse que era a favor de uma reforma da Previdência. O que eu quero saber agora, nessa nova vez, nesse novo bate-papo, é: a senhora é a favor da reforma da Previdência, essa que está aí apresentada pelo governo? Na realidade, ela precisa ser realmente assim conversada, e tem alguns pontos que eu penso que precisamos melhorar. E eu vejo uma boa vontade no governo. Agora, que a reforma tem que ser feita, ela tem que ser feita. É necessário, e eu quando eu estive aqui, eu acredito que eu tenha falado que, para mim, eu acho que nós temos que, além dessa reforma previdenciária, eu acho que a reforma tributária estaria na frente. Nós estamos precisando gerar emprego para as pessoas. O sistema tributário do Brasil é um sistema extremamente complicado, as pessoas não compreendem o que acontece, e anteriormente à reforma tributária nós temos que fazer uma reforma política. Então o Brasil está assim, realmente assim, precisando dar uma ajeitada na casa, e eu acredito que a reforma tributária, a previdenciária, por mais dificuldade que o governo esteja passando, seria a mais fácil, porque quando a gente fala de reforma tributária e reforma política, a gente está falando de poder, mexe né? Com muita gente, né? Então eu acho que seria hoje, por mais que as pessoas estejam achando dificuldade, teria muito mais dificuldade ainda se formos entrar nessas duas pautas. Mas se nós quisermos mesmo que o Brasil vá para frente, nós não temos como não mexer nessas três pautas. E o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro também estaria nessa fila? As medidas que ele encaminhou para o Congresso, que agora estão no Senado, você acha que também deveriam entrar nessa fila que você apontou de reformas que precisam ser aprovadas? Eu acho que hoje o pacote é algo importante para a sociedade, porque ele trata, além da segurança e também da questão da transparência do próprio governo, mas que ele seria contemplado se fizéssemos uma reforma política da qual a gente precisa realmente fazer. Né? Então eu acho que hoje lá na casa não se fala muito nesse pacote. Nós estamos realmente conversando a respeito da Previdência. Existem vários fatores, infelizmente, que acontecem no seu dia a dia, mas eu não sei se é porque o meu partido é um partido que se coloca à disposição realmente de ser um partido para que a gente possa estar lutando pela dignidade das pessoas. O meu partido tem, sim, algumas observações a fazer, mas sempre se colocou à disposição de que a gente possa levar essa reforma adiante e que ela aconteça e que a gente mude de estágio o Brasil. Com relação à reforma da Previdência, deputada, como lidar com a pressão de setores incomodados aí com o projeto, especialmente sindicatos, servidores públicos, né? Há grupos realizando protestos em aeroportos, esperando a chegada de deputados, em quadras de apartamentos funcionais de deputados, fazendo uma pressão muito grande, essas corporações e sindicatos, contra a reforma. Dá para fazer um debate sem contaminar com essa pressão, sem essa preocupação eleitoral? Eu acredito que particularmente, assim, eu digo a minha pessoa, eu acredito que sim, até porque eu entrei numa campanha política muito, muito independente, eu tenho uma independência para estar falando, me sinto muito confortável no meu partido, porque meu partido tem esse mesmo posicionamento, então, tanto é que nós estamos no centro ali, com independência, do que for interessante nós vamos estar apoiando, do que não for, e eu vejo que nós temos que, assim, eu reconheço a todas as categorias, acho importante nós estarmos valorizando os nossos professores, acho importante nós estarmos valorizando os nossos militares, e todos nós, mas nós temos que, antes de sermos categoria, nós somos cidadãos brasileiros. E nós temos que ver dessa maneira. O que é importante? Nós favorecermos ou ficarmos preocupados com os servidores ou nós colocarmos o nosso país para andar. Existe uma coisa que as pessoas têm que entender. Muita proteção faz com que a gente diminua a oportunidade. Vou dar um exemplo. Eu, graças a Deus, eu tive
oportunidade de aprovar, em menos de 2 meses, uma lei que já está no Senado, né? E essa lei, ela fala o que a respeito? Ela fala a respeito da licença maternidade para mães que, infelizmente, não saem com as suas crianças, às vezes, do hospital logo que nascem. Muitas pessoas fizeram várias sugestões e eu concordo plenamente que cada uma delas é realmente assim, nós poderíamos estar aumentando essa licença maternidade para 1 ano, nós poderíamos trazer o pai para essa licença maternidade, nós poderíamos fazer muitas outras coisas. Mas o que a lei faz? Ela faz com que a mãe tenha a liberdade de escolha. Ela não aumenta o período de licença maternidade, mas a mãe vai estar lá aquele momento que a mãe precisa se recuperar pelo parto e na sequência ela faz a escolha. Eu vou exercer a minha licença maternidade agora ou quando meu neném sair? Por que isso? Porque não podíamos gerar custo. Porque quando a gente fala de aumento de licença maternidade, nós vamos estar gerando custo para o empregado e para a Previdência. Ah, mas é justo. Concordo plenamente. Mas o que acontece? Nós mulheres que já temos tantas dificuldades, o empregador não vai empregar mais mulher. E aí a gente trabalha com outro aspecto. Eu protejo a mãe aqui, mas num outro aspecto as pessoas não vão, ela vai ter mais dificuldade de encontrar um emprego. E como é que foi a articulação para aprovar esse projeto? Como você mesmo mencionou, foi muito rápido, né? Há deputados que ficam, às vezes, décadas no Congresso para conseguir aprovar 1 ou 2 leis. Como é que foi a articulação? Olha, foi exatamente essa. A articulação foi assim, eu realmente tive assim, contato com todas as lideranças de todos os partidos. Nós estávamos na semana, que nós estávamos comemorando a Semana da Mulher. Então, eu mostrei a necessidade, assim, por ser mãe de 6 filhos, eu gosto de falar isso, sou uma grande defensora da primeira infância, da criança. Eu trouxe exatamente essa sensibilidade, porque um desenvolvimento infantil, ele requer contato, ele requer conexão, olhar, né? E aquela mãe, eu graças a Deus, por mais partos que eu tive, eu nunca tive, graças a Deus, essa situação comigo. Mas eu fico imaginando uma frustração de uma mãe preparar para se receber, sair do hospital sem aquela criança no colo. E ter a oportunidade de segurar essa criança e exercer essa licença, então eu fiz com essa sensibilização. E aí a gente encontra parlamentares com as mesmas situações, né? O deputado Aécio Neves passou por uma situação parecida, nós tivemos a situação do Frota, o deputado Frota, Alexandre Frota também teve uma situação parecida, o nosso próprio senador Regufe teve uma situação parecida. Então, várias pessoas passaram por isso e sabem qual é a dor disso. Então, agora, o projeto realmente é muito bacana, né? Como você colocou, é importante esse contato da mãe com a criança, mas o fato da mãe poder optar não acaba sendo uma forma do empregador pressionar para que nenhuma mãe aceite aumentar essa licença? Mas não aumenta, é isso que eu quero mostrar. O que acontece? A criança, quando ela está na UTI, a mãe já tem a oportunidade de sair para ver. O que acontece, e eu sei que eu acho que todas vocês são mães, né? Nós todas passamos por uma depressão blue, que isso todos nós passamos, que é aquela queda de hormônio e tudo. E aí, não que a mulher entre em depressão, ela vai passar aquele período de estabilidade do corpo, se ela passou por uma cesárea ou por um parto normal. Na sequência disso, ela faz a opção se ela quer voltar a trabalhar ou não. Então, não aumenta o prazo, isso que é importante saber. E com a criança na UTI, ela tem o direito de fazer a visitação pela criança. A criança, muitas das vezes, para a mãe ali naquela situação, ver aquela situação, ficar 24 horas envolvida, ou muitas vezes ela vai para casa, volta para trabalhar, tirando a licença maternidade, então o que acontece? Ela volta a trabalhar normalmente, visitando o seu filho, o horário que é estabelecido, conversado com o seu empregado, porque ela tem direito a isso. E na sequência, quando a criança sai do hospital, aí ela exerce a licença maternidade. Mas isso eu quero dizer que não é uma obrigatoriedade. Ela vai ter a liberdade de fazer isso. Entendeu? Então, é algo que não gerou custo. E essa que eu venho trazer a questão da Previdência. Hoje nós temos uma Previdência, se nós formos fazer um quadro comparativo, é um quadro que realmente, eu não estou questionando aqui se as pessoas merecem ou não. É um comparativo no mundo, ele é muito diferenciado.
Hoje nós temos pessoas com 45, 50 anos se aposentando. Muito legal que a pessoa começou a trabalhar cedo, mas quando você faz a conta de quanto ela contribuiu e quanto ela vai receber, ela recebe mais do que o dobro. Isso é muito bom quando a gente tem uma população pequena, mas quando nós temos uma população grande, isso fica inviável. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós temos, quando nós falamos, e muitas pessoas falam, o Distrito Federal, per capitamente, ele tem um dos maiores orçamentos. É verdade, o Distrito Federal é um lugar que tem maior orçamento, mas o nosso orçamento, ele é praticamente 80% pago para funcionários. E esses funcionários estão incluídos na aposentadoria. Então, o que acontece? Vamos dizer, uma Secretaria da Saúde, uma Secretaria da Educação, nós temos 80% comprometido com o pagamento de funcionários. Eu não estou aqui, eu estou dizendo que eles merecem receber. Mas acaba que a função fim da Secretaria de Educação se torna a função meio. Vocês conseguem compreender a coisa? Então, nós temos que desinchar essa máquina. Que pontos da reforma a senhora acha que devem ser alterados? Existe muita polêmica com relação ao BPC, com relação à idade mínima. Na sua opinião, o que você defende que seja mudado? Eu vejo que é importante nós mudarmos a idade mínima, vejo que é importante nós colocarmos o tempo de contribuição. Agora, algo que eu questiono. Primeiro, a questão que muitos falavam, né? 60 anos e hoje uma pessoa que com 65, ela tem o direito de receber um salário mínimo com 65 e o governo propõe que com 60 anos ela receba R$400 e com 70 anos ela receba um salário mínimo. Aí vamos dizer o seguinte, eu acredito que vocês sabem disso. A realidade do nosso povo eles têm gente, isso é muito triste de falar. Na nossa capital federal, hoje nós tivemos uma sessão solene falando de 59 anos de Brasília, quer dizer, é uma cidade jovem, né, que não estaria com idade de aposentadoria ainda, mas nós temos muitas pessoas passando fome. E quando eu falo passando fome, é passando fome mesmo. É pessoas que não têm gás para colocar, fazer seu alimento, é pessoas que não têm arroz nem feijão, coisas básicas. E aí, você chega para um senhor que não consegue ir no mercado de trabalho, porque nós estamos aí, o governo oficialmente, 300 mil habitantes sem trabalho, mas você sabe que é muito maior. E fala assim, eu te dou R$400 ou eu não te dou nada. O que você acha que ele prefere? Os R$400. Mas é muito pouco. É muito pouco. Quem que vive com R$400? Mas aí deixa eu te falar, atualmente ele ganha só com 65 anos. Aí você fala, eu te dou R$400. Você prefere R$400 agora, você não ganha nada agora, e eu te dou com 65 anos um salário. O que você acha que ele prefere? R$400. Então, eu acho que esses R$400, ele pode ser bem-vindo, sim. Agora, eu acho que o governo também, ele ousou muito em dar um salário mínimo aos 70 anos. Até porque a realidade é muito cruel, que é uma pessoa de 60 anos tem dificuldade de arrumar emprego, né? Então, eu acho que ele antecipar um valor com R$60, eu acho muito bem-vindo. Mas ele postergar para os 70 anos, eu acho que é alguma coisa que tem que ser revista. Entendeu? Então, eu acho isso. Uma pessoa que deixa de ganhar 65, com 65, do 60 aos 65 ele não ter nada, é melhor que ele tenha R$400. Eu tenho certeza que essa população precisa disso. Então, essa é uma questão que eu questiono. Vamos até 70 anos? Eu acho muito. Eu acho ousado esse prazo. Mas com 60, eu acho uma sensibilidade do governo de antecipar, porque nós sabemos dessa realidade. Outra coisa que eu acho interessante é que eu vejo a questão da aposentadoria rural. A aposentadoria rural nós temos que ver, sim, porque existe, infelizmente, um inchaço de um tempo para cá. Então, existem fraudes? Existem. Mas a aposentadoria rural, nos pequenos municípios, é ali onde gera economia. Então, nós não podemos ser tão radical ali, porque quando a gente fala de geração de economia, eu não sei se vocês já viram, até passou no WhatsApp uma brincadeira de um cliente de um hotel dá R$100, aí o dono do hotel vai lá e compra carne, e paga outra e aquele dinheiro circula. Quando o dinheiro circula, a crise não chega. Então, quando a gente traz uma aposentadoria rural e a gente atrasa essa aposentadoria rural, nós estamos tendo um impacto naquele município, naquele lugar que depende daquele valor, daquele dinheiro. Então, eu acho que é algo que a gente tem que realmente ter uma atenção especial a essas pessoas, porque essas pessoas, gente, nós já não tem mercado de trabalho e não tem, como a Ana Maria acabou de falar, muitas das vezes não tem
possibilidade de arrumar um emprego. Na semana passada, você esteve no TCU, conversando com o presidente, né, ministro José Múcio, sobre essa questão da decisão do Tribunal de Contas em relação à retenção do imposto de renda dos servidores da segurança. O que ele colocou para vocês? Existe alguma possibilidade do TCU rever essa decisão? Existe, inclusive lá naquele momento não é que existe a possibilidade do TCU reverter. O que existe são, eu não sou advogada, então eu até peço desculpa se eu falar alguma coisa errada, mas existem procedimentos jurídicos que façam que essa decisão se prolongue, né? Então, ele nos sugeriu que nós fizéssemos, nós não, porque nós não temos essa autonomia, quem faz é o Poder Executivo, embargos daquela decisão, né? Então, aí, ali teria, vamos dizer, aquela protelação, né? Algo assim, né? Para que isso não seja imediatamente cobrado. Ele sugeriu, e inclusive o governador já se posicionou, que vai entrar também no STF, e é o tempo de que nós, deputados e senadores, inclusive o deputado Alci com a senadora Leila, que estavam presentes, nós mudarmos a situação na Constituição ali, né? Porque o que acontece? Os municípios, eles não têm essa obrigação de devolver o imposto de renda, e na Constituição não ficou claro isso. Então, de nós estarmos fazendo um trabalho de transformação da lei para que a gente possa ter garantia. Agora, o TCU divulgou uma tabela que mostra quanto os estados, nesses anos, deixaram de arrecadar com esse dinheiro que veio para o DF. No momento que os estados estão numa situação de penúria, todo mundo em busca de recursos para cumprir suas promessas, até para pagar salários em dia. Você não acha que vai ter uma pressão grande de outros estados, dos parlamentares de outros estados contra o DF? Eu, na minha campanha, uma das coisas que eu falei, inclusive está escrito na minha campanha, é que eu gostaria de montar uma comissão permanente para uma fiscalização do Fundo Constitucional. Quando eu comecei a trabalhar isso, quando eu tive a posse, muitas pessoas falaram, não mexe nisso, porque as pessoas pode despertar, porque realmente existe um incômodo nos outros estados que nós recebemos que outras pessoas não recebem. Mas eu acho importante nós estarmos aqui colocando que nós somos a capital do Brasil. Nós somos diferentes mesmo, somos capital do Brasil. Nós não temos aqui, nós temos uma segurança que ela tem que ser diferenciada do Brasil inteiro. E aí eu trago um outro assunto, se vocês me permitirem, que a minha grande preocupação é a questão da prisão, como chama? Da penitenciária federal. Por quê? Porque quando você traz uma penitenciária federal, muitas pessoas, eu me posicionei lá no meu grupo, por que Brasília é diferente de outros lugares e tudo? Primeiro que Brasília é a capital federal, é a capital do Brasil, e eu acho que tem todo o dom de se tornar capital da América Latina. Eu acho que é um grande trabalho, esse foi um pedido que eu fiz hoje na sessão solene, é que nós, brasileiros, e principalmente deputados que estamos representando, deputados distritais, senadores, o governo, que a gente se junte para a dignidade desse povo. Não vamos deixar a política entrar para que a gente não possa dar dignidade, porque eu vi isso na campanha, muitas pessoas falam, eu não faço porque foi deputado que mandou, e o povo sofrendo. A gente tem que passar acima disso. Aí, vamos trazer a situação. Então, estamos na capital federal. Aqui no Distrito Federal, nós temos, quando você tem uma penitenciária dessa magnitude, existe todo um monitoramento em volta dela. Existe quem entra, sai na cidade, quais são os carros que estão circulando ali. Tudo. Por isso que elas ficam localizadas numa região, normalmente no interior, numa cidade que você entra, você sabe quem entrou, quem saiu, quais são os carros e tudo. Aqui em Brasília, nós temos, oficialmente, no Distrito Federal, fora a região metropolitana, 3 milhões de pessoas, além de todas... Como que a polícia, que está defasada há tantos anos, vai fazer esse monitoramento? Agora, houve uma falha política grave de deixar permitir que isso fosse construído. Né? Eu conversei com uma articulação. E agora, eu vou assim, eu tenho até assim, falado com as pessoas em relação a isso. O Marcola não nos apresenta nenhum tipo de medo, porque ele está lá, numa solitária, ninguém encontra, ninguém fala. O que o Marcola representa é o que traz atrás do Marcola.
Essa que é a minha grande preocupação. O que vem junto com ele. O crime, né? Os integrantes dessa quadrilha, né? As pessoas... E olha só, Ana Maria, hoje nós temos, existem, dizendo que dentro das nossas prisões nós não temos facções. Mas eu posso garantir que dentro das nossas cidades existem. Uhum. E aí nós estamos falando de uma região altamente carente, que é o São Sebastião, nós temos Morro da Cruz, várias regiões ali rurais, que, só para vocês terem uma ideia, as nossas crianças ali, 7.000 crianças, saem todos os dias de ônibus para ter escola dentro do Lago Sul, do Plano Piloto, porque não existe escola, desde 2010 não foi construída escola lá. Essas crianças... Muitos jovens fazem crimes absurdos que a gente não pode permitir, mas muitas dessas crianças entraram no crime porque quem é o maior empregador infantil? É o tráfico e a criminalidade. Não é aquela pessoa que coloca ali. Então, essas crianças são essa população está totalmente vulnerável a se localizar dentro ali de qualquer facção. E todos nós estamos vulneráveis a isso. Agora, falando em segurança pública... A gente vai fazer um break bem rapidinho, a gente volta já. O CB Poder volta daqui a pouquinho com a deputada Paula Belmonte. Não saia daí. Você sabia que é direito seu definir o lugar que vai consertar o seu carro? Não existe essa história de oficina credenciada. É isso aí, Cleiton. A seguradora é obrigada a acatar a escolha do cliente. E isso tudo é fiscalizado pela SUSEP. Superintendência de Seguros Privados ligada ao governo. O assunto do vídeo de hoje está diretamente ligado às seguradoras, mas o Grupo Santa Fé também é referência em atendimento particular e com preço justo. Faça valer o seu direito e venha para o Grupo Santa Fé. Seu carro novo, de novo. No início, tudo é planejado e sonhado como único. Com o passar dos anos, a vida nos mostra outros caminhos. Percebemos que sempre temos com quem contar e se dedicar ao nosso projeto em cada detalhe de forma especial. AC Coelho. Desde 1992, construindo sonhos. CIA, Asa Sul e Asa Norte. Qual o carro dos seus sonhos? Uma Land Rover, uma BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, Audi, Porsche, não importa a marca. A Dragon Premium trabalha com todas, com qualidade e procedência impressionantes. Escolheu o modelo? Na hora das manutenções, conte com a oficina da Dragon Premium. Mecânicos treinados, ferramentas importadas e peças de primeira linha. No caso de uma manutenção mais complexa, a Dragon Premium te leva em casa ou ao trabalho. É o seu carro sempre em boas mãos. Dragon Premium, perfeição em cada detalhe. Chegou a segunda edição da TV Brasília Run, a corrida de rua que a TV Brasília preparou para você. Vai ser dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, com largada às 7 horas da manhã, ao lado da Funarte. Esse ano você vai encontrar um espaço muito bacana para a meninada se divertir, com brinquedos infláveis e muitas brincadeiras. A Academia Runaway vai estar presente durante toda a manhã, puxando o aquecimento e animando a festa. tvbrasiliarun.com.br. Eu não acredito que você ainda não aproveitou o Outlet Fujioka. É isso mesmo, gente. Outlet Fujioka com até 18 vezes. Tem TV pra senhora, tem smartphone pro seu filho. Ah, mas tem notebook? Tem! Samsung J8, 18 de 77,72 sem juros. Notebook Samsung, 15 de 126,60 sem juros. Smart TV Sony 48 polegadas, 12 de 166,58 sem juros. Não espere, compre já. Clínica Showmaster, localizada em Taguatinga Norte, conta com as mais diversas especialidades médicas, odontológicas e exames. Atende particular e os seguintes convênios: Polícia Militar DF, BRB Saúde, Saúde Caixa, Plan Assiste, Gravia, Postal Saúde, GEAP, Eletronorte, AFEB Brasal, Bacen e vários outros. Agende já a sua consulta pelo nosso WhatsApp 99304-4600.
O aniversário de Brasília está chegando com um presente para você. Há poucos dias nós tivemos o Toyota Fest. Estou falando da maior operação de vendas dos últimos anos. Agora a Kyoto decidiu abrir a promoção para quem ainda não é cliente da marca. Pode ser o Yaris, o novo queridinho do Brasil com taxa zero e parcelas a partir de R$ 543. E para quem é apaixonado pelo Corolla, a versão XEI 2019 este mês sai com taxa zero e bônus de R$ 5.000 no seu seminovo. Venha para Kyoto, a melhor Toyota da cidade. De volta para o segundo bloco do CB Poder, hoje com a deputada federal Paula Belmonte, do Cidadania, aqui do DF. Helena ia fazer uma pergunta exatamente sobre o aumento aí para os policiais, né, Helena? Isso. Pode fazer. Eu te essa cortei. pressão muito grande com relação ao pagamento da paridade, né? O governador Ibanez mandou uma mensagem para o Ministério do Planejamento com essa previsão de reajuste, né, até 2021 de 37%. Só que ainda há uma dúvida sobre quando e se o governo federal, se o presidente Jair Bolsonaro vai mandar, seja por projeto de lei, por medida provisória, esse reajuste para o Congresso. Como é que vocês podem se articular? Como é que está a pressão da corporação para que vocês, de alguma forma, atuem politicamente para facilitar o envio desse projeto? Eu, na realidade, eu tenho visto, assim, muito ele, já encontrei várias vezes com o delegado Rafael, que hoje é o presidente da Associação de todos os policiais civil e tudo. Então, assim, eu acho com direito, e principalmente se tornou mais direito ainda quando um governador se pronuncia a favor, né? Mas eu vejo que hoje na situação que nós acabamos de falar, uma multa de 10 bi, com 700 mil a menos, milhões, né? Nós temos que, assim, sentar, e por isso, mais uma vez, antes mesmo de nós estarmos começando aqui o programa, nós estávamos falando da importância de nós termos uma bancada unida. Porque com a bancada unida, um coordenador, ou uma coordenadora, um coordenador que ele possa nos proporcionar essa união para que a gente possa lutar assim pela nossa população, eu acho que isso facilita muito. Agora está difícil unir essa bancada, né? Até agora a gente não vê um coordenador ou coordenadora, né? Eu sinto assim que eu desde o primeiro momento, quando se começou a falar nisso, eu nunca me coloquei à disposição para ser, porque eu acho que esse primeiro ano, como eu não tenho nenhuma vivência política, eu estava querendo ter essa vivência política, entender como que é. A política é muito diferente do setor privado. Então, assim, eu sou gestora e quando você tem essa personalidade, você já trabalha e faz, e a política ela é feita de rituais, ela é feita de rito, e eu tenho aprendido com o processo. E está sendo algo assim, muito enriquecedor, mas desde o primeiro momento o meu pedido e o meu voto será para quem tiver essa personalidade e que eu veja que agregue, que independente de ideologia, independente do que pense, do que esteja querendo, nós temos que nos unir em prol dessa sociedade, principalmente dessas pessoas mais vulneráveis, e que nós estamos falando aqui, nós temos no Distrito Federal, na capital federal, pessoas na miséria, e é miséria mesmo. A diferença social existe em vários lugares do mundo. Agora, a miséria, nós não podemos permitir. Deputada, você disputou a eleição pela primeira vez, né, agora, estava fora do Brasil até meses antes da campanha e nunca teve uma vivência política como você mesmo colocou. Entrou agora e já foi eleita deputada federal. Quais são seus projetos, assim, seus planos? Até onde você pretende avançar na política? Pretende um dia disputar o governo? Já pensou nisso? Ana Maria, eu entrei na política, assim, foi algo assim, eu sou uma pessoa religiosa, sou cristã. E quando eu tive aqui, inclusive a primeira vez, eu não usei isso na minha campanha, porque eu não queria que algo tão importante para mim, tão sensível para mim, fosse deturpado. Mas depois que acabou a campanha, eu comecei a falar o porquê que eu entrei na campanha. Eu, na realidade, como você falou, eu vivi aqui desde os meus 3 anos de idade, então eu cresci aqui nessa cidade, amo essa cidade, me sinto brasiliense de coração. Mas eu tive essa oportunidade realmente de morar fora por 9 anos. Mas não significa que eu fiquei 9 anos fora. Minhas empresas são aqui, então assim, eu vinha 2, 3, 4 vezes, minha família toda aqui. Então assim, sempre vivenciei muito o que acontecia lá. E
Infelizmente, há 4 anos e meio, eu morando lá, eu tive um filho que sofreu um acidente e, infelizmente, não está mais aqui conosco. E isso, assim, desde aquele momento que aconteceu isso, é algo que eu peço a Deus que eu não quero sentir nunca uma dor pior que essa. Eu falei, eu quero montar um instituto para atender crianças quando eu chegar no Brasil. E foi o meu objetivo. Quando eu cheguei aqui em janeiro, eu tive que fazer a adaptação dos meus filhos não tinham sido alfabetizados em português e tudo. E na sequência, conversando, falando com algumas pessoas, eu confesso que uma pessoa chegou para mim e falou assim, você conhece o Sol Nascente? E falou o tamanho do Sol Nascente, como ele é reconhecido, né? E eu fiquei, aquilo tocou meu coração. E eu falei assim, é ali que eu quero montar o Instituto. E quando eu cheguei lá e vi essa realidade, que é o olhar de inocente, o olhar de sonho, de querer ser super-herói, o Cinderela, sem perspectiva daquelas crianças, eu falei, meu Deus, não é possível que a gente esteja aceitando isso na capital federal. Não é possível a gente achar que é normal as pessoas passarem fome. Sempre acontece, eu vejo muito isso, a corrupção sempre acontece. Desse jeito, eu conheço países que não acontece. Eu conheço países que as pessoas estão em prol a uma sociedade independente de qualquer coisa. Aqui, a impressão que dá é que se mantém uma cidade de 59 anos. E a sua bandeira é a infância, né? Pois a defesa e aí da a minha infância. bandeira, o que aconteceu, Ana Maria? Eu sou empresária, né? E, então, assim, eu resolvi, aí depois disso, eu conversei com alguns, eu tenho um relacionamento de muita admiração pela senadora Leila e outros senadores que eu também gosto muito, tanto o senador Regufe, são pessoas que eu admiro na política, pessoas que acreditam nessa política do bem, falando de todos os outros, mas foram essas pessoas que eu tive o contato em primeiro momento, e eu entrei na política defendendo a criança e o jovem. Mas não adianta. A melhor política que hoje existe, o que é a melhor, como eles falam, a política pública que existe, não é uma educação de qualidade, é emprego, dignidade. A educação de qualidade vem na sequência. Não adianta nós fazermos a melhor escola do mundo e aquela criança chegar em casa, ou aquele jovem, e não ter um pai ou uma mãe empregado. Agora, para mudar essa realidade, grande parte das decisões está concentrada na mão do Executivo, né, deputada? Que avaliação que você faz dos primeiros 100 dias aí do governador Ibanez para mudar essa realidade? Você que o partido tem alguns representantes aí no primeiro escalão, né? Que avaliação que você faz do trabalho dele para mudar essa realidade? Eu vejo o senador Ibanez, uma pessoa também que está entrando na política, aprendendo como esse meio político, né? Eu vejo, o que eu gosto muito do governador é a audácia dele. Ele é um cara que não tem medo, e isso é bom, a gente ter pessoas que executem as coisas. Precisa de um pouco de ousadia para botar de ousadia as e coisas coragem, em ordem, né? Entendeu? Eu gosto muito, mas eu acho que nós precisamos avançar muito. Essa questão da geração de emprego, Brasília ainda não encontrou um dom real para que ela possa gerar. Nós não podemos ficar dependentes do serviço público. Hoje nós temos uma dependência do serviço público e, como eu disse aqui no primeiro momento, 80% do nosso orçamento ele é pago para serviço público. O servidor tem todo um valor. Eu estou aqui querendo dizer o seguinte, que eu sou muito grata, é algo que eu tenho visto e vivenciado, porque muitas pessoas falam que o servidor não trabalha. Trabalha sim, eu tenho visto muitas pessoas valorosas, pessoas que realmente compram coisas. Às vezes falam dos professores, eu tenho visto o professor tirar dinheiro do bolso e dar para aquelas crianças. Então, eu tenho visto um servidor muito, muito atuante. Mas nós não podemos ver que a nossa cidade não pode depender do serviço público, ela tem que gerar emprego. E nós temos que encontrar um dom. E um pedido, um apelo que eu faço para o governo e para todos nós, que a gente se una, principalmente para que a gente possa resolver a questão fundiária da nossa cidade, que isso é uma entrave. Porque, por exemplo, nós temos a Sudeco. O Sudeco hoje é o desenvolvimento aqui que engloba todo o Centro-Oeste, né? Goiás, Mato Grosso do Sul e tudo.
nós temos, sabe quanto? 8 bilhões para o desenvolvimento. Sabe quanto o Distrito Federal utiliza desses 8 bilhões? 600 milhões. Mas a falta de escritura é o que dificulta. Não é falta de estrutura. Desculpa. A questão fundiária atrapalha a concessão porque o que acontece? Esse fundo, ele não é para construção de equipamento público, nada disso. É para você desenvolver economicamente a cidade na iniciativa privada. E para que você possa ter o FCO, você precisa ter uma garantia. Muitos desses estados que eu falei aqui agora, eles utilizam o FCO para agricultura. Nós temos vários agricultores aqui no Distrito Federal, nós temos a mesma vamos supor, dom em relação a todos, Goiás, Mato Grosso, mas a pessoa está lá 50 anos, mas não tem escritura. A propriedade da terra, não tem a garantia. Aí não pode pegar o financiamento. Então, isso é algo que a gente tem que resolver. Se você vai aqui um pouquinho mais para frente, se tem uma regularização nas terras, a cidade é outra. Você trabalha com a construção civil. Nós não podemos aceitar a grilhagem de terra. Nós temos que dar dignidade para as pessoas, mas grilhagem não. Nós não podemos aceitar isso. Então, são situações que eu estou percebendo que o governador está muito querendo realmente trazer essa simplificação. Ele está procurando, porque as pessoas, muitas das vezes, acham que o empresário é o ruim. E, na realidade, a gente tem que entender o seguinte: o dinheiro que o poder público tem é através do empregado e do empregador. E em relação ao governo Bolsonaro, qual que é a sua avaliação desses 100 dias, agora 105 dias de governo? Rapidinho, que a gente tem 1 minuto, deputada, só. Olha, eu vejo assim que o governo ele tem uma boa vontade. Eu acredito nessa economia liberal. Como eu disse, para mim, a maior política pública que hoje a gente pode estar fazendo é a geração de emprego para as pessoas, porque através disso é a dignidade. Então eu vejo que ele tem um empenho muito grande. Mas eu acho que o governo está se estabilizando ainda, então eu acho que ele tem algumas coisas que ele dá meio que um tiro no pé sem necessidade. Né? Mas eu acho que é o tempo de um governo. Eu estou à disposição de auxiliar a população de Brasília e do Brasil. Não tenho político de estimação, empresário de estimação. Eu tenho a minha população que eu quero ver com dignidade. Esse é meu compromisso. Então, tudo que o governo Bolsonaro precisar para que a gente possa auxiliar essas pessoas com ética, com transparência e com coisas republicanas, pode ter certeza que a Paula Belmonte estará junto. Okay. Agora, tudo que eu não concordar, não estarei junto. Ok, deputada, obrigada pela presença aqui. Meninas, obrigada. A gente fica por aqui. Quer rever esse programa? Daqui a pouco ele estará disponível em tvbrasilia.com.br e a gente volta amanhã com mais entrevistas exclusivas e assuntos importantes para a sua vida. E, claro, eu espero você. Tchau.